Bom, pessoal, então, muito bem-vindos à nossa aula de relatividade, na verdade, mecânica relativística. Essa é a nossa primeira aula e a gente vai abordar ao longo do curso os fundamentos de cinemática e dinâmica relativística. Quando que começa essa história de relatividade? Bom, a gente vai ver que a história da relatividade ela é um tanto quanto antiga, mas ela vai ganhar corpo no início do século XX. Tá? Final do século XIX, o mundo estava passando por grandes transformações. Estava ocorrendo o que nós chamamos hoje de mudança de paradigma. O que é isso? Quando as suas crenças, os seus valores são modificados. Aquela crença que você tem em algo não serve mais para justificar aquilo que você acreditava. Então você muda as crenças. Os físicos, no final do século XIX, acreditavam que tinham atingido o topo do conhecimento. Era de uma arrogância enorme. Dominavam a mecânica newtoniana, o eletromagnetismo de Maxwell, a termodinâmica, enfim. Os físicos achavam que o conhecimento tinha chegado no seu ápice. Não havia mais nada para ser descoberto. O que restava eram meros detalhes de ajustes das teorias. E era assim que eles pensavam. Para vocês terem uma ideia, um grande físico, esse cara aqui, Lord Kelvin, que era William Thomson, o nome dele, foi condecorado com o título de Lord Kelvin. Lord Kelvin, ele chega a desencorajar os seus alunos a estudarem física. Eles falam, para que vocês vão estudar física? Não vai ter mais emprego. Chegamos no topo do conhecimento. Não tem mais nada para ser descoberto. E ele vai falar, olha, existem sim apenas duas nuvenzinhas no céu da física, mas ele afirma, devem ser meros detalhes de ajuste técnico. Uma nuvenzinha deu origem à mecânica relativística e a outra nuvenzinha deu origem à mecânica quântica. Os físicos caíram do pedestal, daquela arrogância toda, e viram que o conhecimento estava muito longe do topo. E a gente tem muita coisa para aprender. Então, tudo aquilo que os físicos acreditavam desmorona. Tá? Quando eu falo tudo aquilo, não é que as leis de Newton estavam erradas, não, tudo aquilo funcionava. Mas a explicação que eles estavam dando para o mundo, eles achavam que elas eram absolutas. Ou seja, as leis de Newton, elas têm validade em qualquer local, em qualquer situação. E não é bem assim que a coisa funciona. Então, as duas nuvenzinhas, uma vai dar origem à relatividade, outra à mecânica quântica. Tá? E quais eram as mudanças de paradigmas que começam a ocorrer? Qual é a mudança de pensamento do final do século XIX para o século XX que os físicos vão ter que assimilar? Primeiro, a relatividade das medidas. Para Newton, havia certas medições que eram absolutas. Quando você mede o tempo, não importa a condição. O tempo, Newton fala, o tempo é absoluto e passa da mesma forma para todos os observadores em todos os locais. A gente vai ver que o tempo é relativo. Ele vai depender do referencial e da condição que um referencial se encontra em relação ao outro. E uma coisa que vai acontecer, vão descobrir que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial, ela não muda. Tá? Aí todo mundo toma um susto. Espera aí, se velocidade depende de um sistema de referência, a velocidade da luz ela é a mesma para qualquer referencial. Como que é isso? É aí que entra a chamada teoria da relatividade de Einstein. O que estuda a teoria da relatividade? Grosso modo, a relatividade estuda as consequências da relatividade das medidas para as teorias físicas. Como que a relatividade das medidas afeta as teorias físicas? No fundo, é isso que a relatividade estuda. Então, o conhecimento científico, no final do século XIX, ele se fundamenta na física clássica newtoniana,
e no eletromagnetismo de Maxwell. As anomalias que vão gerar mudanças de paradigma vão dar origem à mecânica relativística e à mecânica quântica. Veja, quem que desenvolve, ancora e coroa o eletromagnetismo foi ninguém menos que James Clerk Maxwell. Maxwell, ele vai juntar 4 equações que ele vai entender como fundamentais do eletromagnetismo. Uma delas é a lei de Gauss da eletricidade, a outra, a lei de Gauss do magnetismo, a outra é a lei de Ampère e a outra a lei de Faraday. Ele vai mostrar que essas 4 equações são pilares de sustentação do eletromagnetismo. E ele combina essas 4 equações, conhecidas popularmente como as 4 equações de Maxwell, fazendo uma correção na lei de Ampère. E a lei de Ampère passa a se chamar lei de Ampère-Maxwell, onde ele embute um termo somado ali nas constantes, que ele chama de corrente de deslocamento. E quando ele faz isso e integra essas 4 equações, ele obtém uma equação de onda. Ou seja, os fundamentos do eletromagnetismo produzem uma equação de onda. Em outras palavras, os efeitos eletromagnéticos podem produzir ondas. Ondas de quê? Ondas de oscilações de campos elétricos e magnéticos. E Maxwell, ao combinar essas equações, ele mostra que a onda que surge desta combinação é uma onda de campos elétricos e magnéticos oscilantes simultaneamente. Então, enquanto um campo elétrico oscila, o magnético também oscila junto com aquele. De tal maneira que um campo elétrico e o campo magnético nesta onda são perpendiculares entre si. E Maxwell mostra que essas ondas, agora ditas eletromagnéticas, elas têm uma velocidade dada por uma combinação de constantes físicas. Maxwell mostra que a velocidade da onda eletromagnética, que ele vai usar a letra C para representar, é uma combinação da permeabilidade magnética do vácuo com a permissividade elétrica do vácuo. 2 constantes que caracterizam o meio onde se troca forças, nesse caso, o vácuo. A velocidade da onda eletromagnética é expressa por 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. E quando ele faz essa conta, isso dá aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, a velocidade da onda eletromagnética que nasce das equações de Maxwell é de 300 mil quilômetros por segundo. Curiosamente, na época em que Maxwell faz isso, a velocidade da luz estava sendo medida com precisão cada vez maior. E, curiosamente, esta velocidade das ondas eletromagnéticas coincide com a velocidade da luz. Então, isso leva Maxwell a questionar: seria a luz uma onda eletromagnética? E quando ele vai investigar, ele conclui que sim. Então, no fundo, Maxwell integra eletromagnetismo e óptica dentro de um mesmo corpo. Agora, a óptica, ela é embarcada, ela é abraçada pelo eletromagnetismo. E mostra-se que a luz é uma onda eletromagnética que viaja no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Para ser mais preciso, 299.792,458 metros por segundo, ou quilômetros por segundo. A pergunta que se fazia e que surge é a seguinte: toda velocidade depende de um referencial. Esta velocidade da luz ou de onda eletromagnética sai de uma relação de constantes físicas. Qual é o referencial medido para esta velocidade? Essa velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo em relação a quê? Qual é o referencial? Esta pergunta vai demorar um tempo ainda para ser entendida. Mas uma coisa levanta
os pesquisadores da época levantam a hipótese. Havia alguma coisa que se chamava éter luminífero. O que é o éter luminífero? Ou simplesmente éter? A palavra éter, do grego, ela está associada ao brilho. Os filósofos gregos antigos chamavam de éter o azul do céu. Aristóteles vai chamar de éter não apenas o brilho, mas aquilo que parece ser imutável e infinito, que preenche todo o universo. E essa ideia de uma substância que preenche todo o universo vai perpetuar. A gente vai chegar em Galileu, Newton, e essa ideia do éter continua. E no século XVIII e século XIX, com os avanços da óptica, a ideia do éter ganha força. E era algo em que os físicos acreditavam. Veja, ciência também se faz em cima de crenças. A gente tem crenças para aquilo. Crenças são formas como você passa a aceitar aquilo, passa a fazer sentido para você. Então, o cientista ele tem uma crença. Em alguns casos, chega a ser até um ato de fé. Não é fé religiosa, mas é fé científica. Muitas vezes, o pesquisador está no laboratório, faz um conjunto de medidas e chega num resultado. Ele vai lá e publica. O mundo inteiro critica ele. Fala que não tem cabimento, aquilo está errado. Muitos outros mostram por outros caminhos que aquilo ali está errado. Mas alguma coisa diz para ele, o que a gente chama de intuição, e o Einstein valorizava muito isso, que ele está certo. Então ele vai continuar insistindo naquilo o tempo todo. E muitas vezes, anos depois, ele ganha o Nobel de Física mostrando que todos os demais estavam errados. Isso é um ato de fé científica, ou seja, é uma crença muito forte que leva ele a insistir naqueles resultados, mesmo quando todos dizem que aquilo está errado. O éter luminífero era uma questão de fé científica. Ninguém pegava o éter, mas era a única forma de se explicar como é que a luz vem das estrelas e chega na Terra. O éter luminífero é um meio, a luz perturba o éter e gera uma ondulação do éter. A ondulação do éter que faz a propagação da luz. Essa era a ideia. Então, a resposta óbvia na época de Maxwell é: a velocidade da luz ou da onda eletromagnética é relativa ao éter. E essa velocidade ela é grande ou é pequena? Bom, grande ou pequeno depende com o que a gente compara. Repare que essa velocidade não sai de um processo de medição, ela sai de uma combinação de constantes físicas. É um padrão de velocidade que a natureza nos impõe. A natureza nos fornece uma velocidade padrão. Então, a gente pode usar essa velocidade padrão para comparar com outras. Então, ela serve como uma reguinha. Se ela é um padrão que sai de constantes físicas, eu posso usá-la como comparação. E, dependendo com o que eu comparo, eu vou dizer se ela é grande ou é pequena. Vamos pegar algo que na época já se conhecia que tinha uma velocidade muito grande. A Terra. A Terra viaja em torno do Sol, uma velocidade de translação orbital, próxima de 30 km por segundo. Ou seja, a cada segundo a Terra avança 30 km na sua viagem em torno do Sol. Isso dá por volta de 108 mil km por hora. Tá? Então, a velocidade da Terra em volta do Sol é uma velocidade muito grande comparada às velocidades que nós estamos habituados aqui no nosso dia a dia. Velocidade de um automóvel, mesmo de um avião a jato, mesmo de um foguete. Velocidade da Terra é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a nave que levou o homem para a Lua, Apolo Saturno, a velocidade dela foi de 11 km por segundo. A Terra viaja a 30 km por segundo. Então é muita coisa. Mas para a gente ter uma opinião, é muito ou é pouco, a gente precisa ter um parâmetro de comparação. E a velocidade da luz é um excelente parâmetro para a gente comparar com outras velocidades. Se eu pegar a velocidade da luz, 30 km por segundo, e dividir pela velocidade da Terra, de 30 km por segundo, e comparar com a velocidade
comparar com a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, 30 dividido por 300 mil dá 10 a menos 4. Ou seja, a velocidade da Terra é 10 mil vezes menor que a velocidade da luz. Então, um fator de 10 a menos 4 a gente considera pequeno. Então, a gente vai ter esse parâmetro de comparação. Velocidades 10 mil vezes menores que a da luz, geralmente são consideradas baixas, são velocidades pequenas, tá? E a partir daí a gente vai usar muito esse linguajar. Sempre vai comparar a velocidade que a gente quer com a da luz. Quando esse número estiver na casa de 0,1, 0,2, 0,3, a gente já vai considerar essa velocidade expressiva em relação à velocidade da luz. Agora, 10 a menos 2, 10 a menos 3, são velocidades muito menores que a velocidade da luz. Veja, 10 mil vezes menor. E isso vai servir para a gente simplificar as nossas equações. A teoria da relatividade. Então, como eu disse, a teoria da relatividade é o estudo das consequências da relatividade das medidas para as teorias físicas. Foi desenvolvida fundamentalmente por Albert Einstein. Einstein não é o único a desenvolver relatividade, nem foi o primeiro a pensar numa teoria da relatividade. Porém, é Einstein que vai desenvolver uma teoria da relatividade, conhecida como teoria especial da relatividade, que vai dar conta de explicar uma gama de fenômenos que vai fazer os físicos mudarem a sua forma de pensar, vai levar a uma mudança de paradigma. Ou a própria mudança de paradigma teve como consequência a teoria da relatividade. Albert Einstein era um físico alemão, nasceu em 1879 e morreu em 1955. Estudou na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça, se formou em física, casou com uma moça, inicialmente, que também era estudante de física, que ajudou muito ele nos seus trabalhos, mas um mérito da relatividade é dele. Tá? E Einstein vai publicar uma gama de trabalhos, e ele, dentro da física, ele é um polímata. O que é isso? Um cara polivalente. Ele vai trabalhar em várias áreas da física. Einstein vai trabalhar com teoria atômica, a parte de mecânica estatística. Einstein vai trabalhar com a mecânica relativística que ele desenvolve, a gravitação. Ele vai trabalhar com eletromagnetismo, ou seja, ele vai conseguir atuar em várias frentes. E vai se tornar, principalmente pela teoria da relatividade, o físico mais famoso da história. Einstein, na verdade, ele desenvolve duas teorias da relatividade. A primeira, 1905, é a teoria da relatividade restrita, chamada restrita ou especial. Essa teoria trata de movimento uniforme. Tá? Então, ele não lida com aceleração dentro da sua teoria da relatividade restrita. Ele vai trabalhar com movimento retilíneo uniforme aqui. E a sua teoria da relatividade geral, ele vai embutir aceleração. Então ele vai trabalhar com movimentos acelerados, corpos acelerados. E esta teoria da relatividade geral vai ter como consequência uma reelaboração do conceito de gravidade. A gravidade vai ganhar um novo conceito a partir da relatividade geral. Mas ele só publica a relatividade geral em 1916. Ou seja, 11 anos depois. E é a relatividade geral que passa a dar fama mundial ao professor Einstein. Que perguntas o Einstein fez para poder chegar nessas teorias? Ele se questionou. Ele perguntou, seriam o tempo, o espaço e a massa grandezas físicas relativas ou absolutas? O que é absoluta? Que não muda nunca. Tá? Se eu pego um objeto,
e meço o comprimento dele num referencial, esse comprimento vai ser o mesmo em qualquer outro referencial. Isso é absoluto. Relativo é o tamanho do objeto num referencial é diferente do tamanho do objeto em outro referencial. É esse questionamento que vai levar o Einstein a desenvolver sua teoria da relatividade. A gente vai ter diferentes níveis de relatividade aí. Vamos falar de uma que a gente usa no dia a dia e nem chama de relatividade, mas ela é. Ela é uma relatividade. A relatividade está associada à relatividade das medições, ou seja, a mudança de um referencial para o outro. Isto é relatividade. Então, vai ter uma relatividade que para a gente ela é trivial. Nós estamos habituados a ela. Trivial aqui entre aspas, porque faz parte do nosso dia a dia. Essa relatividade trivial, ela relaciona origem e orientação de referenciais. Como que é um referencial em relação a outro? Tá? O que acontece com as medidas se eu mudo minhas coordenadas? No fundo é isso a relatividade trivial. E nós já a usamos. Então, a relatividade trivial depende da escolha do referencial que você faz. Olha aqui, um probleminha clássico. Probleminha de mecânica newtoniana. Um bloquinho descendo um plano inclinado. Eu preciso resolver a segunda lei de Newton, F igual a ma, para dar os parâmetros desse bloquinho. Normalmente o que se pede é força e aceleração. Então, eu preciso usar F igual a ma. Porém, eu preciso adotar um sistema de referência. Dependendo do sistema de referência que eu adoto, as equações de Newton vão ser resolvidas. Lembre que F igual a ma é uma equação vetorial. E o que me interessa para resolvê-la é colocar suas componentes escalares para resolver. Se eu adoto esse sistema de referência, x ou y, coloco a origem aqui x e y aqui, eu sei que o peso está aqui, ó. O peso eu vou ter que projetar nesse sistema. Se o peso está aqui, eu projeto nesse sistema, o peso vai estar em menos y. Mas a normal está inclinada, ó. Eu vou ter que colocar normal aqui e decompor em x e y. Então, quando eu adoto um sistema de referência, ele vai servir para eu fazer as medidas e decompor os vetores nos eixos x e y que eu escolhi. O referencial é arbitrário, eu posso escolher qual eu quiser. Se você faz isso, esse aqui é um referencial trivial. E se eu escolhesse um referencial aqui, um ao longo do eixo da rampa e o outro perpendicular ao plano da rampa? Também. Tanto este referencial quanto este referencial, ambos são igualmente competentes para tratar o problema desse bloco descendo o plano. Portanto, o que eu vou fazer aqui neste caso? Qual deles eu uso? O que eu quiser. O que eu julgar que é mais fácil para mim, eu uso. É claro, sempre tem um que as suas equações ficam mais fácil. A gente já aprendeu, já treinamos isso lá em Física 1, que esse referencial que eu estou chamando de linha, x', y', o', é mais fácil eu tratar o problema do bloquinho nesse sistema de referência do que neste. Por quê? Porque o que me interessa é a aceleração. A aceleração paralela a esse plano, ela vai estar inclinada nesse sistema. Eu vou ter que decompor a aceleração em eixo x e y. Então, vou ter que ter duas acelerações, uma para o eixo x e o eixo y, e combinar vetorialmente. Se eu usar este sistema de referência, eu tenho apenas uma única aceleração, que é ao longo de x'. Facilita a minha vida. Então, a minha experiência e a minha perspicácia vai dizer qual dos dois referenciais eu adoto. Mas, a priori, ambos são igualmente competentes para trabalhar um problema desse bloquinho. Eu vou chamar esse referencial aqui, sem linha, ó, de referencial S.
Aqui é frame em inglês que a gente adota para essa estrutura, o referencial. Referencial S, tá? E o referencial que tem a linha x', y', O', eu vou chamar de referencial S'. E essa notação nós vamos usar daqui para frente. Sempre que compararmos um referencial, eu vou chamar um de referencial de S, outro de S'. E F igual a MA, a equação vetorial, que eu posso tratar tanto no sistema de referência S, quanto no sistema de referência S'. Para cada um, vai ter vantagens e desvantagens na escolha. Mas isso vocês já faziam. Então, por isso que a gente chama de sistema de referência trivial. Tá? Porque ele é comum, a gente usa sem pensar muito nisso. Decompõe seus vetores aqui. Quando você está fazendo isso, você está escolhendo um sistema de referência. A escolha do referencial não muda a equação da segunda lei de Newton. Então, tanto faz resolver a segunda lei de Newton no referencial S, como no referencial S'. Agora, se tanto faz um e outro, a lei de Newton é escrita da mesma forma em ambos os referenciais, eu vou utilizar uma definição um pouco mais técnica, que daqui para frente vocês vão começar a escutar e tem que treinar o ouvido para isso. Quando a equação da lei de Newton, F igual a MA, se escreve do mesmo jeito, tanto num sistema de referência quanto em outro, tanto no referencial S quanto no referencial S', eu vou dizer que a segunda lei de Newton é invariante por mudança do referencial S para o referencial S'. A segunda lei de Newton é invariante por mudança do referencial S para o referencial S'. O que isso significa? Que a segunda lei de Newton ela é invariante, ela não varia quando eu saio de um referencial S e vou para o referencial S' e vice-versa. Escrever a equação escreve do mesmo jeito. Tá? É força igual a uma massa vezes uma aceleração. Pode ser que a força no referencial S seja diferente do referencial S', que a aceleração no referencial S seja diferente do referencial S', isso não tem problema. Mas a maneira de escrever F igual a MA é a mesma para os dois. A estrutura da equação é a mesma, a lei física é a mesma. Tá? Então eu digo que ela é invariante, ela não varia. Alguns autores usam outro nome para isso, chama de covariante. Covariante é que varia junto, que está com ele. Covariante é que varia do mesmo jeito. Tá? F igual a MA num sistema é F igual a MA do outro. Varia da mesma forma, ou seja, com o mesmo perfil, com a mesma maneira de escrever a equação. Então, a escolha do referencial trivial não altera a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton é uma invariante para a mudança de um referencial para o outro. Relatividade galileana. Tá? Relatividade galileana, nós vamos lá em Galileu Galilei. Então, veja, Galileu Galilei já vai desenvolver a noção de relatividade. Ela não começa com Einstein. Tá? Essa questão da medida num referencial comparado com outro referencial. Então, a relatividade galileana, do que ela trata? Ela trata de referenciais em movimento relativo, em movimento retilíneo, uniforme, um em relação ao outro. Pega dois referenciais. Quando um se move com movimento retilíneo uniforme em relação ao outro, a análise desses referenciais, como que as medidas podem variar, faz parte da chamada relatividade galileana. Galileu realizou um conjunto de experimentos medidos em barco, soltava esferas do mastro de um barco e viu o que acontecia, qual era a trajetória.
Para quem está no mastro, vê a esfera que é em linha reta. Para quem está fora do barco, vê ela descrever uma parábola. E Galileu vai mostrar que se você tiver um sistema alimentado de movimento retilíneo e uniforme, e você não tiver como comparar com o meio externo, você não vai saber se você está parado ou está em movimento. Porque o estado de repouso ou o estado de movimento retilíneo uniforme se equiparam. Porque nessas condições a soma das forças dá zero, o que vai ser uma consequência da lei da inércia. Galileu diz para a gente no seu livro Diálogos sobre os Dois Sistemas de Mundo. Ele afirma: nenhum experimento realizado na cabine fechada de um navio pode determinar a velocidade com que este se move. Se o navio estiver com... Claro, aqui supondo, isso aqui é um recorte do livro, ele está tratando de movimento uniforme. Se o navio está com movimento uniforme, velocidade constante, e você estiver numa cabine fechada do navio, nenhum experimento que você fizer vai determinar a velocidade do navio. Porque você se move junto com o navio, você está parado em relação a ele. Então, tudo que você pode concluir é que o navio está em repouso. Então, vamos falar de referenciais inerciais. Referencial inercial é aquele que vale a lei da inércia. Vamos recapitular um pouquinho a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? A lei da inércia diz que todo e qualquer corpo livre da ação de forças, ou seja, não existe força agindo no corpo, ou se houver força agindo no corpo, mas com resultante nula, ou seja, se tiver força agindo no corpo, a soma das forças dá zero, esse corpo só pode estar em duas condições. Ou esse corpo está em repouso, velocidade igual a zero, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Sendo a recíproca verdadeira. O que quer dizer a recíproca? A análise contrária. Quer dizer que todo corpo que estiver em repouso, obrigatoriamente, ou a soma das forças dá zero, ou não existe força agindo no corpo. Todo corpo que estiver em movimento retilíneo uniforme, ou a soma das forças sobre esse corpo dá zero, ou não existe força agindo nesse corpo. Isso é a lei da inércia. O que é um referencial inercial? É aquele referencial que se move com movimento retilíneo uniforme em relação ao outro, ou que está parado em relação ao outro. Tá? Então, dois referenciais, quando um está parado em relação ao outro, ou quando um tem velocidade constante em relação ao outro, eu digo que um referencial para o outro é um referencial inercial. Ou seja, nele vale a lei da inércia. A lei da inércia é consagrada como a primeira lei de Newton. Aliás, as leis de Newton só têm validade em referenciais inerciais. Se o referencial tiver aceleração, a gente vai ter que embutir forças extras para corrigir o sistema, senão a lei de Newton não funciona. A gente chama isso de pseudo-forças ou forças de inércia, tá? Forças fictícias. Mas um sistema de referência inercial é aquele onde a lei da inércia vale. Ou seja, é um referencial que se move em relação a você com velocidade constante em movimento retilíneo, ou um referencial que está parado em relação a você. Se um referencial é inercial em relação a um outro, e esse mesmo referencial também é inercial em relação a um terceiro, então o primeiro referencial é inercial em relação ao terceiro. Então, a partir do momento que eu defino referenciais inerciais, eu consigo ter padrões de medição. Olha aqui um referencial inercial. Um menino dentro de um trem que se move com velocidade constante em relação ao solo. Então, o trem está se movimentando com velocidade constante em relação ao solo. Se a velocidade é constante,
Esse vagão de trem é um referencial inercial para quem está aqui no solo. E a recíproca é verdadeira. O solo passa a ser um referencial inercial para quem está dentro do trem. Então, a gente sempre agora vai analisar sistemas inerciais de referência. Então, é disso que nós vamos tratar daqui para frente. A gente só vai ouvir falar em sistemas acelerados quando se fala em relatividade geral. Mas lá, relatividade geral, ela tem um nível de profundidade muito grande. Tanto complexidade epistêmica, que é aquilo que muda a nossa forma de pensar, então demora para cair a ficha, quanto abstração do ponto de vista matemático. Tem uma matemática própria extremamente rigorosa. Então, num curso de graduação, geralmente a gente não cursa relatividade geral. A gente só cursa quando você vai para uma pós-graduação ou quando você cursa dentro de um trabalho, alguma área que você atuou, que você precisa dela. Tá? Vamos pegar esse mesmo sistema. O trem se move para frente, movimento retilíneo com velocidade constante v, em relação a este referencial OXY, que é o chão, é o solo. Esse referencial está fixo no chão. O referencial que normalmente ele está fixo é o que eu vou chamar de referencial S, sistema sem linha. O referencial dentro do trem é esse aqui, que eu vou usar linha, x', O', y'. E eu vou chamar esse referencial de referencial S'. Então, daqui para frente, a gente vai usar essa notação. S é aquele que está em repouso, o S' é aquele que está em movimento em relação ao S. Tá? Esse movimento sempre retilíneo uniforme. Repara uma coisa, para quem está no referencial S, vê esse rapaz que está dentro do trem soltar uma bola e deixa a bola cair. A bola cai em linha reta para o chão, mas como o trem tem movimento com velocidade v para frente, uma componente da velocidade puxa a bola para a direita, enquanto a gravidade puxa para baixo, essa bola descreve uma curva e ela descreve um arco de parábola. Quem está no referencial S, preso ao solo, vê essa bola descrever um arco de parábola. Quem está no referencial S', dentro do trem, vê essa bola cair em linha reta. Então, repara que a trajetória da bola medida do referencial S é uma parábola. A trajetória da bola medida do referencial S' é uma linha reta. Galileu vai se dedicar a estudar essa relatividade do movimento. Por que que num referencial é parabólico, no outro é retilínea a trajetória? Então, isso faz parte de um estudo chamado relatividade de Galileu, ou relatividade galileana. Isso vai conduzir a um conjunto de equações que a gente chama de transformações de Galileu. Vamos lá. Imagina que eu tenho um objeto, tá? Eu tenho um objeto qualquer, então esse pontinho aqui é um objeto. Eu vou medir a posição desse objeto num dado sistema de referência que eu vou chamar de S. Então está aqui meu sistema de referência S. Esse objeto está a uma distância R, em negrito quer dizer vetor, tá? A uma distância vetorial R da origem do sistema de referência S. Agora, imagine que eu tenha um referencial S' que se move com velocidade constante em relação a S, movimento retilíneo uniforme. S', está aqui. S' se move com uma velocidade Vzão, eu vou usar a letra maiúscula para representar a velocidade do referencial S'. Só um momentinho, pessoal. Ju, faz o favor pro papai. Dá um copo de suco aqui, que minha garganta está doendo. Não, o suco não, dá água mesmo. Água. Não. Então, o referencial S'
se movimenta com velocidade uniforme v em relação ao referencial s. Agora, como que é a posição medida do corpo no referencial S'? E como é a posição do referencial S' medida no referencial S? A posição do corpo no referencial S', essa é a origem do referencial S', eu vou chamar de R'. R' determina a posição do corpo no referencial S'. E o referencial S', ele está a uma posição R do referencial R. Ou seja, o referencial S' medido do referencial S, ele tem coordenada R. A letra R maiúscula é a posição do sistema S' medido do sistema S. R' azul aqui é a posição do corpo medido do referencial S. E R' é a posição do mesmo corpo medido do referencial R'. Lembrando que esse referencial está se movimentando, ou seja, em cada instante de tempo, esse R' muda. Esse R' muda, esse R muda, então essas leituras vão mudar. Veja, isso são 3 vetores. Repara que o vetor R está com a cabecinha dele na bundinha do vetor R'. Cabecinha de um na bundinha do outro. Aqui, cabecinha de um na bundinha do outro vai dar um vetor resultante. Então, R mais R' dá o vetor R. Só um minutinho. Ju! Então, olha, quem é o vetor R'? Azul. Tá aqui. R', sem linha. Ele é o vetor R, que é esse cara, mais o vetor R'. Este mais este dá esse. R' é igual a R mais R', vetores. Soma vetorial. Então, aquele desenho está aqui. A equação está escrita assim. R' é igual a R mais R'. Mas é mais interessante, muitas vezes, escrevê-lo desta forma. Passo o R para o lado de cá. R' menos R é igual a R'. É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, por que é mais interessante escrever assim? Repare, tudo que está deste lado, tudo que está aqui, são elementos medidos no referencial S. Tá? O R e o R' são medidas do referencial S. E o R', medidas do referencial S'. Então, quando a gente escreve dessa maneira, fica fácil saber quem está executando uma medida e quem está executando a outra medida. Bom, com que velocidade vão enxergar este corpo, tanto o referencial S' quanto o referencial S? Bom, basta eu pegar esta equação e derivá-la. Lembra? Velocidade é a derivada da posição no tempo. Velocidade é a derivada da posição no tempo. Velocidade é a taxa de variação da posição num dado intervalo de tempo. Então, se eu pegar esta equação e derivá-la, derivo ambos os membros. Derivada de R menos derivada de R é igual a derivada de R'. Só que com uma coisa, aqui não é no referencial S, o tempo medido aqui é T. Aqui não é no referencial S', o tempo medido aqui é T'. Será que o tempo muda do referencial S para o referencial S'? Será que muda? Galileu e depois Newton vão defender que não. O tempo é o mesmo. Não tem razão porque o tempo num referencial ser diferente do tempo do outro referencial. Então, nessa derivada, nós vamos definir
o tempo no referencial S como sendo o mesmo tempo no referencial S'. T igual a T'. Então aqui eu não vou diferenciar a derivada. Por quê? Porque desde Galileu já se aceitava que o tempo não pode mudar de um referencial para o outro. Nem tempo, nem espaço. Newton, na sua obra Principia, ele coloca: o Deus Supremo é um ser eterno, infinito. E por existir sempre e estar em todo lugar, ele constitui o tempo e o espaço. E quando ele fala estar em todo lugar, ele considera que é o mesmo. Então, para Newton, o tempo não pode variar de um referencial para o outro. O que é o espaço para Newton? O espaço é o palco dos acontecimentos, é onde as coisas acontecem. O tempo é o intervalo entre dois acontecimentos. Mas para Newton, e mesmo para Galileu, o tempo é absoluto e flui da mesma forma para todos os observadores. Então não tinha-se, na época, razão para acreditar que o tempo num sistema de referência era diferente do tempo de outro sistema de referência. Então, T igual a T'. T igual a T'. Vamos aceitar isso. Foi assim que Galileu fez. Então, a derivada em relação a T de R menos R' é igual a derivada em relação ao mesmo T de R'. Aplicando a derivada termo a termo, derivada de R em relação a T dá velocidade V. Derivada de R' em relação a T dá velocidade Vzão. E a derivada de R' em relação a T dá velocidade V'. Então temos aqui uma equação, V menos Vzão é igual a V', que é uma equação de como a velocidade se transforma de um sistema de referência no outro. Então, essa vai ser uma grande sacada do Galileu, onde ele nos mostra como que um sistema de referência, a velocidade de um sistema varia em relação ao outro. Repare que quem conecta um sistema no outro é o Vzão, que é a velocidade do S' em relação ao S. Vzinho e a velocidade do corpo em relação a S. Vzão é a velocidade do S' em relação a S. E V' é a velocidade do corpo em relação a S'. Está aqui. A gente também pode escrever passando o Vzão para outro membro. Então fica V é igual a Vzão mais V'. Tá aí. Então essas são formas da gente passar a velocidade de um sistema de referência para o outro. Então tá aqui, R é igual a R' mais R'. É a equação de posição, como que eu passo da posição de um sistema para o outro. Agora a gente tem que lembrar que R é o vetor posição. E o vetor posição, ele depende das coordenadas espaciais x, y e z. Esse sistema, apesar de você estar vendo somente dois eixos, suponha que ele está em 3 dimensões. O z está saindo da tela aqui, ó. Então, o vetor R depende tanto das coordenadas em x, quanto em y, quanto em z. Além disso, se tem movimento, essas coordenadas mudam com o tempo. Então, o vetor posição R também depende da coordenada do tempo. Então, o vetor posição depende de x, y, z e t. Quem é o vetor posição R'? Ora, o vetor posição R' é o que dá a posição do referencial S'. Mas o referencial S' tem uma velocidade V. Então, e ela é uniforme. Então, para escrever o R', eu posso escrever uma equação de movimento uniforme. Tá? Distância é velocidade vezes tempo. Vetor R' é igual a vetor velocidade vezes tempo. Eu posso escrevê-lo assim. E como é se eu decompor
esse vetor nas suas componentes x, y, z e t, como é que fica esta equação escrita? Fica assim. Se eu pegar somente a componente em x, aonde está r vira x. Aonde está r' vira x'. E onde está r'ão vira vzão vezes t. Vzão ele é constante por definição, então ele é sempre o mesmo. Tá aqui. Então suponha que o movimento aconteça ao longo do eixo x. Lembra que o movimento que nós tratamos é retilíneo, então ele só ocorre ao longo de uma reta. Então, eu estou considerando que o movimento está acontecendo paralelo ao eixo x. Portanto, eu não tenho movimento em y, não tenho movimento em z. Então, se o movimento só está em x, essa equação só vai existir para o termo em x. Então, r vira x, r'ão vira vt e r' vira x'. Então, x é igual a x' mais vt. E no eixo y, eu tenho movimento? Não. Se o movimento é retilíneo e está no eixo x, eu não tenho movimento em y. Então, as coordenadas de y e y' não vão mudar. Y é igual a y'. No eixo z eu tenho movimento? Não. Então, as coordenadas em z não mudam. Z é igual a z'. E o tempo muda? Não. O paradigma vigente na época é que o tempo é absoluto, ele não muda. Então, o tempo em t é o mesmo em t'. Esse conjunto de equações, x igual a x' mais vt, y igual a y', z igual a z' e t igual a t', é chamado de transformações de Galileu. Tá? Ou, o melhor seria no singular, transformação de Galileu. Usa-se plural porque tem várias equações. Aí alguém pergunta, professor, e se o corpo estivesse se movimentando em linha reta no eixo y? Aí não vai variar em x. X é igual a x'. Y é igual a y' mais vzão t. Z é igual a z' e t é igual a t'. E se o corpo se movimentasse em linha reta ao longo do eixo z? Teria x igual a x', y igual a y', z igual a z' mais vzão t. E t igual a t'. Esse é o conjunto de equações que transforma o sistema de coordenadas de x' em x. Então, estou pegando x' e transformando em x. Y' em y, z' em z, t' em t. Essas são as chamadas, são as ditas transformações de Galileu. Verificação das leis de Newton. Tá? Vamos ver como que as leis de Newton se comportam quando a gente faz uma transformação de Galileu, ou seja, passa do referencial S para o referencial S' em movimento retilíneo uniforme em relação a S. Será que as leis de Newton continuam válidas? Vamos fazer uma análise disso. Bom, o que diz a primeira lei de Newton? Que se a força resultante for zero, não tem aceleração, ou seja, o corpo tem velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Então vamos analisar. Se a força for zero no referencial S, ela também será zero no referencial S'. Por quê? Como é que eu meço força? O conceito de medição de força se deve à deformação de uma mola. A mola tem que sair da sua condição de equilíbrio. Isso é força. Se eu deformo a mola no referencial S, vai existir uma força. No referencial S', não tem como a mola voltar para a posição de antes se a força deixar de existir. Ou a força está presente ou não está presente. Em outras palavras, se a mola está deformada no referencial S, existe uma força, ela também vai continuar existindo no referencial S'. Pense em dois ímãs trocando forças. Não tem como os ímãs se atraírem no referencial S, do outro referencial você não enxergar força, porque você estaria mudando a natureza do sistema. Então isso não acontece. Então, se a força é igual a zero no referencial S, então a força é igual a zero no referencial S', porque a deformação da mola é a mesma em ambos os referenciais. Então, se força é igual a zero, pela lei da inércia, a velocidade é constante.
Como a velocidade no referencial S', ela é, por definição, constante, então isso garante que a força ali é zero. Ou seja, se eu aplicar a equação de transformação de Galileu, V igual a Vzão mais V'. Vzão é constante por definição. E se a força no referencial S', é zero, então V tem que ser zero. Logo, se V igual a zero, V' tem que ser constante. O que a gente conclui? Que V' vai ser constante. Desculpa, eu falei zero aqui, eu li errado. Se V é constante no referencial S e Vzão é constante por definição no referencial S', passa esse cara para cá, vai dar constante menos constante, que continua dando uma constante. Portanto, V' é constante. E se ela é constante, obrigatoriamente a força tem que dar zero. Portanto, em F', a força tem que dar zero. Logo, se a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela é verdadeira no referencial S, então ela é verdadeira no referencial S'. Então, a lei da inércia, se ela é verdadeira no referencial S, ela é verdadeira no referencial S' também. Vamos ver a segunda lei de Newton. Então, essa é uma informação importante. A segunda lei. A segunda lei diz que F é igual a M vezes A. E F em S, nós já vimos que tem que ser o mesmo em S', porque a deformação da mola não vai mudar. F é igual a F'. A massa do corpo, ela era aceita como constante, a massa não muda. Entendia a massa, a quantidade de matéria que o corpo possuía. A quantidade de matéria do corpo não vai mudar quando eu mudo de referencial. F, a força no referencial S é igual a força no referencial S'. E a massa no sistema de referência S é igual à massa do sistema de referência S'. Se eu aplicar a equação de transformação de Galileu, V' igual a Vzão mais V', derivando os dois lados, lembra, ó, derivada de V em relação a T é igual a derivada de Vzão em relação a T mais a derivada de V' em relação a T'. Mas T' é o mesmo que T e a velocidade Vzão é constante. Se ela é constante, a derivada de uma constante dá zero. Portanto, essa derivada vai ser igual a essa. O tempo é o mesmo. Derivada da velocidade no tempo é aceleração. Aqui é aceleração. Só que aqui é aceleração no referencial S e aqui a aceleração no referencial S'. Ou seja, a aceleração em S é exatamente a mesma aceleração no referencial S'. Se a aceleração é a mesma e a massa é a mesma, a força é a mesma, portanto, a lei de Newton continua valendo em ambos os referenciais. Ou seja, a aceleração não muda, velocidade muda. A aceleração não muda do referencial S para o referencial S'. Ou seja, se A igual a A' e F é igual a F', isso implica que F' é igual a MA. A equação de Newton continua válida no referencial S'. Portanto, se a segunda lei de Newton é verdadeira no referencial S, então ela também é verdadeira no referencial S'. Tá aí. E por último, a terceira lei de Newton. O princípio da ação e reação. Veja, se as forças no referencial S e S' são iguais, a reação das suas forças também vão ser iguais. Tá? Não tem como eu aplico uma força de 10 newtons no corpo, ele reage com 10 newtons aqui. No outro sistema de referência, a força nós vimos que é a mesma. Eu aplico 10 newtons, ele reage com 8. Isso viola o princípio da ação e reação. Não teria como.
Se a força em ambos os referenciais são iguais, suas forças reativas também são as mesmas. Isso é óbvio. Portanto, se a terceira lei de Newton é verdadeira no referencial S, então ela também será verdadeira no referencial S'. Ou seja, as três leis de Newton valem tanto no referencial S quanto no referencial S'. A gente diz, agora para finalizar a aula, a gente diz, as leis de Newton não mudam de forma quando eu passo de um referencial inercial para outro. S e S' são referenciais inerciais. Vou repetir, as leis de Newton não mudam de forma quando eu passo de um referencial inercial para outro. Eu posso dizer isso de outra maneira. Eu vou dizer que as leis de Newton são invariantes na classe dos referenciais inerciais. As leis de Newton são invariantes nas classes dos referenciais inerciais. Ou seja, ela não varia, ela é escrita do mesmo jeito. Eu poderia dizer isso de uma outra forma. As leis de Newton são invariantes sob a transformação de Galileu. Quando eu aplico a transformação de Galileu de um sistema de referência para outro, as leis de Newton não mudam, são escritas da mesma forma. As leis de Newton são invariantes sob a transformação de Galileu. As leis de Newton são invariantes sob a transformação de Galileu. Você fala, professor, então eu posso pegar um conjunto de leis físicas, aplicar aquelas equações de transformação e ver se ela tem validade no outro sistema? Se ela for escrita, as equações forem escritas da mesma forma, significa então que essas leis são invariantes sob uma transformação de Galileu? Sim. E todas as leis são? Veja, quando a gente aplica as leis de Newton, as leis da mecânica, todas são. Olha, interessante. Porém, eu não vou demonstrar aqui no curso, mas quando a gente aplica as leis do eletromagnetismo de um sistema inercial de referência para outro, elas variam. Não se escreve mais da mesma forma. Então, as leis do eletromagnetismo não são invariantes sob transformações de Galileu. As leis do eletromagnetismo não são invariantes sob transformação de Galileu. E isso vai gerar um impasse no final do século XIX. Ou das duas, uma. Ou as transformações de Galileu estão erradas, o que não parecia ser, porque elas embasam toda a mecânica newtoniana, e a mecânica newtoniana tem resultados muito fortes, ela é muito bem embasada, ou o eletromagnetismo está errado. Mas o eletromagnetismo também, nesse período, na virada do século XIX para o século XX, tinha leis muito bem fundamentadas, com experimentos que comprovavam essas leis. Não podia estar errado. Mas uma coisa não se encaixa com a outra. E este vai ser um problema. O que acontece? Quem será que está errado? Será que tem alguém errado? Por que as leis de Newton são invariantes sob uma transformação de Galileu e as leis do eletromagnetismo não são invariantes? Isso vai ser assunto para a gente discutir na nossa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos entrar nesses questionamentos. Que pode estar errado? E será que eu consigo algum conjunto de equações de transformação que faz com que as leis do eletromagnetismo se tornem invariantes? Bom, isso nós vamos discutir na nossa próxima aula. Até breve. Peraí.